Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann e fico com você das 19 às 19h30 nesta quarta-feira, dia 14 de setembro. Lembrando a todos que estamos no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, também Estância Velha, Sapiranga e Campo Bom. Temos o nosso site valetvplay.com, que você pode nos acompanhar. Também nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV. Nosso aplicativo para iOS e Android, valeTV.play. Bom, pessoal, rapidamente, para falar aqui de dupla Grenal, o Grêmio se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, nessa sexta-feira, 21h30, lá em São Paulo. Jogo fora de casa, aí que o Grêmio tenta essa manutenção na posição de terceiro colocado, ou quem sabe assumir a vice-liderança da Série B do Brasileiro. O Grêmio tem 50 pontos e o Bahia, que é o adversário direto, ali, o vice-líder, tem 51, enquanto que o Cruzeiro, já classificado para a Série A do próximo ano, está com 62 e rumo ao título da segunda divisão. O Grêmio que deve ter alguma mudança para esse jogo, o Renato Portaluppi não vai ter o Campaz, lesionado, grau 2 de lesão muscular, e também o Bitelo que está suspenso. Então, provavelmente aí com o Tassiano, que fez o gol da vitória no último final de semana entrando na equipe, e também, quem sabe, nova oportunidade para o Lucas Leiva. Bom, pessoal, também Internacional se prepara para o jogo da próxima semana contra o Atlético Goianiense, fora de casa, o jogo lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, um jogo bastante importante para o Inter manter essa vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter assumiu essa condição nesse último fim de semana, com a vitória sobre o Cuiabá. O Inter com 46 pontos, está ali a 8 pontos do líder Palmeiras e quem sabe tenta essa aproximação na reta final da competição. O jogo tem 12 jogos ainda pela frente. O Inter tenta, então, quem sabe se aproximar dessa condição de tentar um título ainda na fase final. Lembrando, tem Palmeiras e Inter no último jogo e vai ser aqui no Beira-Rio. No último jogo do Campeonato Brasileiro vai ser no Beira-Rio. Chegando vivo lá, quem sabe o Inter ainda tenta essa condição de título do Brasileirão. Quem também vai tentar esse título, essa conquista do Campeonato Brasileiro, são as gurias coloradas. A gente continua falando de futebol aqui, mas futebol feminino nessa noite aqui no Esporte na TV, porque eu recebo nessa noite um analista de desempenho das gurias coloradas, do time feminino do Internacional, o Gessé da Costa, que é um amigo que eu fiz aqui na nossa região, no Novo Hamburgo, trabalhou bastante tempo no Noia. Gessé, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo aqui no Esporte na TV e parabéns pela classificação à final do Brasileirão Feminino contra o São Paulo. Ô, Gustavo, obrigado. Obrigado, para mim é uma satisfação, é uma honra, fazer parte aqui, vir participar do teu programa. Cara, é legal assim, a gente está tendo um feito histórico agora, com essa classificação, com essa final que chega agora contra o time do Corinthians. E vamos lá, agora a gente trabalhou até aqui e vai continuar concentrado, focado para que as coisas aconteçam, E o trabalho vem sendo bem feito, a gente eu estou lá desde do ano passado e a gente vê que tem por onde a gente ter chegado, porque o trabalho é bem feito, as atletas têm qualidade, o pessoal é um grupo bom, enfim, Esporte Clube Internacional, um dos maiores clubes do mundo. Ô Gessé, conta pra gente então, o Inter teve primeiro jogo contra o São Paulo, dessa semifinal, 1-1 no Beira-Rio, depois na segunda-feira conseguiu essa vitória de 1-0, teve um gol no primeiro tempo, depois no segundo tempo a Maiara vai lá e faz a defesa de um pênalti, nos 38 minutos do segundo tempo. Isso. Foi bastante sofrido, mas então chegou agora para enfrentar o Corinthians, os jogos nos próximos 2 domingos, a princípio, pelo que está sendo previsto, dia 18 e dia 25. Isso aí. Contra uma equipe que é a atual bicampeã brasileira, Isso. Gustavo, quando entrou ali as quartas de final, ali ficaram as 8 melhores equipes do campeonato. E com certeza assim, o nível aumentou bastante nessa fase decisiva. Então ali teve o São Paulo, tem o Corinthians, teve o Palmeiras, teve o Flamengo, equipes que eram candidatas diretas ao título, E aí a gente acabou agora por último enfrentando então o São Paulo em 2 jogos, como tu falaste ali, o primeiro jogo 1-1, o segundo jogo agora 1-0, em que nós vencemos por 1-0 com o gol da Maimai, um jogo bem típico do jogo de embate, muito disputado, isso, o fator decisão. Então, um jogo bem disputado, um jogo em que o São Paulo fez valer a nossa classificação,
por ser uma equipe qualificada também, né? Uma das equipes que sempre chega em tudo que disputa. E agora a gente enfrenta o Corinthians que é bicampeão, e já é no todo, já é tricampeão da competição também. Uma equipe bastante qualificada, que vem com o elenco já, com o grupo montado e já vem só agregando peças, então tem continuidade no trabalho. Sim. Então acredito que vai ser um enfrentamento de qualidade e, se Deus quiser, a gente vai sair com o título aí, né? No Beira-Rio, até recentemente, nesse jogo contra o São Paulo, já bateu o recorde de público para as meninas, né? Para o futebol feminino. Agora, para a decisão, então, o pessoal tem que lotar o Beira-Rio e não é só ali mais de 20 mil pessoas, pelo menos, né? Tem que tentar por aí. A gente espera um bom público, né, Gustavo? É um feito, né, para o futebol feminino. Já teve o maior público durante uma partida de futebol feminino no novo estádio, no estádio do Beira-Rio. Com certeza. E, Gessé, falando da tua carreira, cara, vamos o pessoal te conhecer um pouquinho melhor aqui também. Até tua chegada no Inter, né, que foi no ano passado, teu trabalho no Novo Hamburgo também foi destaque, mas conta pra nós um pouquinho como é que tu começou na análise de desempenho, porque, querendo ou não, é uma função nova, mas hoje em dia é uma função essencial num clube de futebol, principalmente no clube grande, né? Sim, sim. Eu comecei na análise de desempenho aqui na base do Novo Hamburgo mesmo, né, em 2018. Antes disso, já trabalhei em outros clubes da região e trabalhava inicialmente no campo. Mas foi em 2018, aqui no Novo Hamburgo, que a gente, nós, juntamente com a coordenação do Eduardo Bickel, sim, né, hoje está no América Mineiro, que hoje está no América Mineiro, nós criamos o departamento de análise de desempenho e ali eu juntamente com ele, tomamos a frente, né? Sim. A partir dali, então, análise de desempenho da base, depois análise de desempenho do profissional, onde nós fizemos a copinha, onde também trabalhamos com o gauchão, a gente fez o gauchão de 2019, 2020, onde teve aquela parada por causa da pandemia, sim, né? Sim, sim. E aí, a análise de desempenho foi eu comecei a desempenhar esse trabalho ali na base e depois no profissional do Novo Hamburgo e agora, posteriormente, depois de uma pausa aí por causa da pandemia, onde a gente tem que se adequar, se adaptar à nova realidade, Sim. aí houve o convite da parte do Esporte Clube Internacional, né, para que a gente pudesse compor lá e trabalhar nesse projeto que é um projeto bem legal, bem interessante, bem estruturado, onde o clube e a sua direção está bem engajada mesmo para o crescimento da modalidade, né? Sim. E como é que tá? O Gessé tá feliz no Internacional, ele antes trabalhava com futebol masculino, de base, e vai para o feminino, que também é diferente, né? Isso, é um pouco diferente, né, Gustavo? O feminino está começando, está dando seus, não vou dizer os primeiros passos, mas ele já caminha por conta, né? E ele está evoluindo. É uma modalidade que vai crescer muito, aposto muito nisso nos próximos de 3 a 5 anos, de que vai dar um pulo muito grande, principalmente tecnicamente, né? Porque o futebol masculino, entre outras diferenças, o futebol masculino ele começa bem mais cedo, bem antes que o feminino, né? Sim. O feminino, muitas das meninas que hoje fazem parte da base, do futebol de base, não só do Inter, mas de todo o futebol de base feminino, as meninas começaram a jogar futebol treinando, tendo uma disciplina de horários, enfim, com 13, 14, 15 anos. Sim. Já o futebol o masculino começa na iniciação ali com 5, varia muito, né? Mas de 5, 7, enfim. Então, mais voltado para o âmbito masculino também, né? Ainda, isso, né? Infelizmente é assim, né? Isso. Mas a modalidade ela tá progredindo, a gente está evoluindo passo a passo. Eu vejo um crescimento muito grande, um desenvolvimento da modalidade muito grande. Tem suas diferenças fisiológicas, mas isso, assim, faz muito pouca diferença dentro do campo, né? Dentro do campo. Trabalho. Isso, dentro do trabalho. Eu acredito que vai ficar um pouco mais parelho daqui, como eu te falei, daqui de 3 a 5 anos. Sim, bastante feliz de estar no Inter, né? Um clube, cara, um clube gigante, torna a falar um dos maiores clubes do mundo, né? Então, onde tem uma direção que respeita o trabalho ali do profissional, tanto da comissão técnica, departamento médico, como dos atletas, né? Muito legal, muito interessante, um projeto que tu acaba te envolvendo e a gente só tem a ganhar e a ideia é dar o melhor lá para a gente poder alçar voos
maiores, né, enfim, campeonatos e trazer mais alegrias para um clube do tamanho do Inter, né, cara? Que é o que merece, né? Com certeza. E do teu trabalho da análise de desempenho, como é que vocês se integram junto com a comissão técnica do Inter ali? Como é que funciona esse trabalho para o pessoal que está nos assistindo saber um pouquinho mais sobre a questão da análise de desempenho? Legal. Como realmente funciona, né, Gessé? Sim, sim. Gustavo, o analista de desempenho ela é uma função relativamente nova dentro da comissão técnica, né? Eu coloco a análise de desempenho como uma ferramenta, né, para a comissão técnica e para os jogadores, e o analista como um membro da comissão técnica. Claro. Então a gente busca, a gente gera informações, né? A gente não só gera, mas a gente trabalha com informações que são geradas e são trazidas através de software ou até mesmo informações que a gente levanta fazendo análise dos jogos e passa isso para a comissão técnica. A comissão técnica, juntamente com o treinador, né, com o técnico, que hoje é representado pelo Maurício Salgado, né, que faz um belo trabalho, ele é um treinador experiente, né, juntamente com a comissão técnica a gente senta e discute algumas informações e aí a gente vê o que a gente pode levar diretamente para o jogador ou o que a gente pode aproveitar de informação para poder fazer os trabalhos, até mesmo ser aproveitado e direcionar isso dentro dos trabalhos de campo, né. Sim. Então é filmagem, é levantamento, é scout, que é levantamento de dados, é análise, é a leitura dentro da leitura de jogo, análise do adversário, modelo de jogo, enfim, essas informações todas reunidas dentro de um portfólio, de um documento, até mesmo através do bate-papo, da conversa, do dia a dia ali, para trazer, para levantar percepções também. Sim. E ver o que a gente pode ajustar, né? Fazer uma apresentação também para a palestra antes do jogo ali, mais ou menos isso, né? Isso ajuda bastante. Exato, a gente gera conteúdo também, né, para palestra, né, para pré-eleição, pré-jogo, para análise do adversário, para a própria análise, a autoanálise, né, do grupo. Sim. Então, é um trabalho hoje, cara, que tem uma importância muito grande, assim, sabe? Ele é diretamente utilizado dentro do modelo de jogo e do comportamento de jogo, né? Sim. Até sabe que eu já entrevistei outros analistas de desempenho, vou citar um aqui que foi recentemente, do Jorge Trotti, aqui do Aimoré, né? Uhum. Eu comentei que hoje em dia muitos clubes daqui a pouco já estão começando o seu departamento de futebol lá no topo com análise de desempenho. Porque também é onde tu vai poder indicar jogador, captar jogador para o clube, ver aqui se realmente pode, né, vir a ser um reforço, né, mais para frente. Então, tudo começa, digamos, por essa análise, até mesmo um garimpo, né, dá para se dizer assim, né? Então, sim, até o Jorge, né, o Jorge é um amigo meu, é um profissional altamente qualificado, amigo meu, assim, de alguma data, referência para análise de desempenho. Dentro da análise de desempenho, principalmente aqui na região, né? E vou de encontro realmente a essa informação, né? Que é muito importante a questão dessa análise de mercado, né? Do garimpo, porque aí você consegue, muitas vezes, não é nem questão de minimizar o erro, mas sim de trazer um atleta com o perfil adequado ao teu grupo, ou aquilo que tu procura para o teu grupo, né? Sim. Então, isso é muito mais interessante, é muito interessante porque tu ganha tempo, muitas vezes economiza. Exatamente, né? Às vezes está procurando, não tem o dinheiro, ele não digo escasso, mas o recurso ali, ele está destinado e é aquilo ali que tu tem para gastar. Exato, né? Exatamente, é direcionado aquele valor, tem uma quantia X para gastar, isso. E aí conforme muitas vezes tu não tem esse garimpo, não tem essa análise, e às vezes tu faz uma aposta, né? Acaba tendo que fazer uma aposta ou acaba contratando um atleta de uma patente um pouco maior e tem que ter um aporte maior e acaba comprometendo o orçamento. Então, nisso é muito importante essa questão da análise de mercado, porque de repente o analista já está ali com um atleta já que não tem um valor tão alto, mas que corresponde às expectativas do que a comissão quer, né? E dentro das características dele. Então essa análise, cara, é muito importante. Tem todo o mapeamento do atleta, né? Não é só tu contratar um atleta por ver um vídeo, né? Isso. Antigamente a gente sabe que funcionava e às vezes ainda acontece. Ainda acontece em alguns momentos isso.
Mas existe um risco nisso, né? Claro. Porque geralmente o vídeo traz bons momentos do atleta, né? Sim. Então, e não o comportamento dele dentro de uma partida, dentro de toda a partida, dentro de algumas situações que se apresentam dentro do próprio jogo. Sim. Então, os bons momentos, eles estão ali no DVD. Às vezes tu precisa saber como esse atleta se comporta num momento de pressão, num momento onde tem um estresse emocional mais alto, como que ele corresponde. Sim. Então, isso é muito importante dentro do mapeamento e do monitoramento que está dentro da análise de mercado. Né? Sem dúvida. Até a questão do perfil de própria liderança dentro de um grupo, né? Porque acho que se busca quando é um atleta que vai poder contribuir para o todo, não a questão individual apenas, né? Exatamente, exatamente. É isso, porque o vídeo ele é muito voltado para o técnico, de repente um pouco para o tático, aquele vídeo que faz a edição, né, com os melhores momentos do jogador. E, de repente, as outras características que também são importantes, como ele encaixa dentro do grupo, que aí é a liderança, é o comportamento dele tático, a disciplina tática dele, dentro de uma estratégia, como ele vai se comportar. Então, essas outras informações, só com um simples vídeo, que ajuda, lógico, mas só com esse simples vídeo tu não consegue ter. Sim. E aí, com esse mapeamento, com esse monitoramento, tu segue o atleta, tu segue um campeonato em que ele joga, tu consegue observar, vamos lá, 5, 6 jogos decisivos, e aí tu consegue ver como ele se comporta, fica um pouco mais fácil, um pouco mais objetiva a tua contratação, né? Um pouco mais assertiva a tua contratação também, porque aí tu já sabe o que esperar do atleta. Sim, com certeza. E lá dentro do Internacional, Gessé, tu contribui todos os dias, né, com esse trabalho da análise de desempenho. E como é que é a questão da aceitação também das atletas? Eu sei, né, também, não só do Inter daqui a pouco, mas também do Novo Hamburgo, ter essas informações, o atleta também se sente um pouco mais seguro para entrar em campo? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim. Não, tem uma aceitação muito, muito legal, muito alta, muito boa, porque é mais fácil você sentar com o atleta e mostrar para ele dentro do vídeo um certo comportamento dele, uma certa decisão, uma tomada de decisão, uma ação dele dentro do jogo, e ele poder ter esse feedback visual para eles, para todo atleta, independente se é o feminino ou masculino, fica mais fácil de visualizar e de corrigir isso. Porque às vezes a gente traz uma situação para ele, ou gera uma situação hipotética e fica um pouquinho difícil de ele poder visualizar isso ou imaginar isso, né? Então, trazendo o didático, trazendo a imagem, trazendo o visual, fica muito mais fácil. Muito mais fácil e tem uma aceitação muito grande, cara, muito grande da parte dos atletas quanto a isso. Por isso que a análise ela se tornou tão importante nesse sentido, sabe? Não é trazer Não, mas é verdade, eu concordo contigo. pro assado ali, porque, cara, fica muito mais fácil. O que antes tu dependia de uma conversa, pegar o atleta pelo braço, trazer para ele, tu lembra aquela situação no jogo. Aí às vezes o atleta não lembra ou até lembra, mas muita coisa aconteceu no jogo, fica difícil de ele conseguir assimilar o que tu quer passar para ele. Sim, sem dúvida. E com imagem e com a informação, tu tem um contexto para poder trazer para ele, olha... Pode comprovar, realmente foi assim. Isso, e às vezes é uma questão, porque o futebol é uma coisa muito interessante que eu falo da análise, ela é ciência, mas ela não é exata. Ela é muito humano, porque o futebol tem a tomada de decisão, tem o momento, quem está ali dentro sabe o que é. É a adrenalina. Né? A adrenalina é um momento, então existe mais de uma alternativa. Às vezes ele podia ter chutado, mas ele podia ter passado, mas ele podia ter driblado também. Então, se eu tivesse feito, né? Se tivesse feito diferente. Então por isso que às vezes eu trago assim pro atleta que a gente traz uma sugestão. Do que poderia ter sido feito. Olha só, de repente nesse lance aqui, tu poderia de repente ter feito a cobertura, de repente tu não poderia ter segurado na linha, ou de repente não, né? Mas muitas vezes a gente traz a sugestão do que poderia ter sido feito e ele olha e diz, não, realmente, eu poderia ter tido uma decisão diferente, ou realmente aquilo ali foi que eu achei que era o ideal, era a decisão mais assertiva do momento. Então por isso que a imagem ela é muito importante. Não só a imagem, os números também. Só que números aí entra uma outra situação que é a questão da interpretação dos números, né? Sim. Então é um assunto que, não vou dizer delicado, mas que exige uma atenção um pouquinho mais alta, que é a forma como tu interpreta números, né? O exemplo maior, que até muitas pessoas é muito usado no futebol, é a questão
número de passes trocados, né? A troca de passes. Quantos passes foram feitos? Fez 400 passes, fez 200 passes, perdeu de 1-0. Não é a objetividade desses Objetividade. passes. Né? Então, o número ele exige uma atenção um pouco maior, né? Mas ele é importante também. Assim como a imagem, o número também é importante. Sim. E hoje, agora, como é que vocês estão se preparando? O tempo, querendo ou não, é curto, né, de preparação para as finais. Como é que vocês vão fazer agora para estudar a equipe do Corinthians? Tu já está debruçado em cima da equipe? Como é que está esse trabalho agora nessas próximas 2 semanas aí? Nós já tivemos a fase classificatória, onde nós já enfrentamos a equipe do Corinthians. Como é que foram os jogos contra o Corinthians? Nós empatamos lá, foi o jogo lá em São Paulo. Nós empatamos lá com elas lá. Foi um jogo também bem disputado. Foi lá no Parque São Jorge, acho que tinha em torno de umas 3 a 4 mil pessoas, mas eram arquibancadas mais justas. Sim. Então, um espaço um pouquinho menor. Calor. Então, e a torcida organizada, e nós nos comportamos muito bem. Né? Em alguns momentos do jogo nós chegamos a controlar o jogo. E claro, são situações de jogo, são momentos do jogo. Então, nós também sofremos o jogo, mas também fizemos o Corinthians sofrer o jogo. Por se tratar de uma grande equipe, nós fomos atacados, mas também atacamos. Sim. Então, teve essa troca, né? Teve esse equilíbrio, digamos assim. Teve esse equilíbrio, exato. Então, foi um confronto bem interessante. A gente já vem acompanhando, então, eles, assim como todas as equipes da competição. Vem acompanhando também a fase agora das quartas de final, das semifinais, das quartas de finais, onde a gente acompanha, né, onde todos são possíveis adversários. E agora a gente vai fazer só agora alguns ajustes, né, de como foram os últimos jogos, apanhar alguns outros lances, algumas outras situações, mas a gente já tem tudo praticamente encaminhado, né? Porque, por esse motivo, a gente já vem acompanhando as equipes no decorrer do campeonato. E digamos agora essa fase final, essa fase decisiva também é importante, né? Porque muda, né? Quando ali os pontos corridos que tu tem numa fase classificatória, tu vai pro mata-mata, né? É diferente, né? É diferente. É a carga da decisão, né? Com a decisão vem esses outros aditivos aí. Então, é diferente, muda, né? Mas dificilmente alguma equipe, Corinthians, Palmeiras, o próprio Inter, vai mudar a sua forma de jogar. Sim. Mas muda, é diferente, tem um clima diferente, tem um peso diferente, uma responsabilidade diferente, mas é bom. É bom porque a gente está fazendo história, né? Exatamente. Chegamos pela primeira vez na final. Com essa final, nós já garantimos a vaga na Libertadores. Isso aí, eu ia dizer, tá na Libertadores. Né? Então, está sendo feita história, mas ainda tem mais uma parte, né? Desse escrever o nome na história que tem que se cumprir. Com certeza. Então, a gente vai tentar acertar, ajustar algumas situações e vamos para o jogo, né? É uma grande equipe, exige cuidado, com grandes jogadores também. Então, vamos lá, vamos esperar. Assim, Gerson, a gente está chegando na reta final, mas a pergunta que eu tenho também, assim, que a análise de desempenho também, não que vai acontecer, mas pode chegar nas penalidades. Então, o analista de desempenho também passa ali para a goleira o que ela vai ter pela frente para poder instruir um pouco mais, para ajudar, né? Teve um dedo daqui a pouco do GC ali naquele jogo contra o São Paulo, será? Teve porque todas as equipes se estudam, né? Então, hoje na era da informação fica tudo mais fácil, a questão da globalização trouxe essa proximidade das informações. Sites, então, aplicativos, né? Exato, o próprio software que tem de análise de desempenho, de scouts, né? Então, a gente acaba fazendo levantamento, nós fazemos, o analista do Corinthians, adversário faz também. Então, mas sempre tem, né? A gente acaba levanta os batedores das equipes dos adversários, né? Então, enfim. É um estudo, né? É um estudo. Basicamente, a análise é estudo, né? Sim. Mas é bem interessante assim, essa questão do quanto ela influencia, né? Ela influencia. Ela é uma ferramenta. Ela não é o principal, mas é uma ferramenta que, se bem utilizada, pode gerar bons frutos, né? Com certeza. Gessé, muito obrigado pela tua participação aqui, cara. Muito legal de te trazer aqui. Sempre bem-vindo ao Esporte na TV. Legal, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado também aos espectadores do programa aí. Desejo vida longa ao programa. E estou sempre aí acompanhando também o trabalho do amigo.
o que precisar, a gente está à disposição. Legal, tomara que volte aqui também, quem sabe com uma medalha e uma taça para comemorar esse título brasileiro pro Inter. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então tá. Legal. Gessé da Costa, analista de desempenho do Internacional, da equipe feminina do Internacional. Agradeço aqui a participação no Esporte da TV e nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.